Bem-vinda, vereadora Divaneide Basílio. Muito obrigada, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. Que bom que a gente agora está num canal duplo. Exatamente. Num canal duplo. Eles não temos só ouvintes, temos telespectadores no rádio também agora, não é? Maravilha. Vereadora, vamos começar a nossa conversa a respeito dessa questão LGBT, né? Que eu tenho visto que a senhora tem um trabalho sempre priorizando essa questão. E teve um evento, se eu não me engano, no fim de semana a respeito disso aí, não foi? Exatamente. Como é que foi esse evento? Quais são as propostas que a senhora tem para essa galera aí LGBT? Então, sexta-feira foi o dia do orgulho LGBT e nós fizemos uma sessão solene no Bardalos. Sim. Por que fazer uma sessão solene fora da Câmara? Justamente para a gente poder garantir que essa população se sinta também parte. A gente sabe que às vezes é importante que a comunidade ocupe a Câmara, mas às vezes é importante que a Câmara vá onde o povo está. Com certeza. E a gente então resolveu fazer esse contraponto, levar a Câmara para onde o povo frequenta, onde o povo vive, onde o povo se sente parte nessa sua identidade. E a gente não podia deixar passar, né, o dia do orgulho LGBT, além do que foi uma das coisas que foram definidas na Semana LGBT. Certo. A Semana LGBT, quando nós chegamos na Câmara, ela já havia sido aprovada pelo vereador Dixon Júnior e pela vereadora Natália Bonavides. O primeiro ato que nós fizemos foi correr atrás desse projeto, já estamos subscrevendo, queremos construir junto essa semana, apesar que o Executivo tem que assumir para si, porque foi aprovada na Câmara, mas é preciso que a semana não seja a provocação de 2 mandatos, mas ela entre no calendário oficial. Mesmo assim, nós fizemos um ato de chamar a prefeitura para assinar o compromisso, uma representante da Secretaria de Segurança veio, com o presidente da Câmara, fizemos uma audiência, durante aquela semana fizemos um cine LGBT conjunto com o IFRN, com a parceria com a professora Marilanda, fizemos essas várias iniciativas para falar. Marilanda é uma amiga minha, grande amiga maravilhosa, minha. Maravilhosa, um beijo para Marilanda. Um beijo para ela profissional. Mesmo, exatamente, e acho que aquele momento ali foi fantástico, porque a gente conseguiu traduzir a arte, mas também fazer um pequeno debate sobre o que a gente estava vendo em termos de arte, os alunos estavam trabalhando sobre técnica e a gente conseguia juntar a técnica com o conteúdo. Né? Exatamente, com reforçar a importância da comunidade LGBT ter acesso a direitos. Sim. A gente também colocou em pauta o Transcidadania, que estava pendente. Infelizmente, o Transcidadania foi rejeitado, mas não foi um debate simples, foi uma disputa acirrada. Foi Como um esse voto. Era um projeto com 4 eixos. Infelizmente, foi deturpado, como se ele fosse resumido a uma bolsa. Isso é muito ruim, porque a gente perde de fazer um debate mais alinhado, mais qualificado sobre as políticas. O programa Transcidadania, ele visava formação, porque a gente sabe que boa parte das pessoas trans saíram da escola muito cedo, aliás, saíram das suas famílias muito cedo. É verdade. São pessoas que já perderam, ou seja, a convivência na escola, pela questão do preconceito, perderam a convivência no ambiente familiar, e muitas vezes perderam a oportunidade de se escolarizar, de se qualificar. 90% estão na prostituição, e a gente vai perguntar, é por escolha? Muitas vezes é pela falta de escolha, né? Pela falta de oportunidade de se pensar outras escolhas, outros caminhos. E aí, pensando também na mortalidade dessa população, o Brasil é o país que mais mata LGBT. A expectativa de vida é entre 35 e 37 anos de idade. Então, a metade da expectativa de vida, mais ou menos, de um brasileiro que não seja LGBT. Então, você tem muito mais chance de morrer por ser trans. É um absurdo isso, né? É revoltante. E aí a gente pensar, eu estava justamente pensando isso, Daniela, porque a gente estava discutindo, por exemplo, a reforma da Previdência. As pessoas trans, elas não podem pensar sequer na sua empregabilidade, quiçá na aposentadoria. Então, a gente está falando de coisas muito sérias. A gente está falando da vida das pessoas. Então, não dá para a gente brincar com a vida dos outros como se fosse menor, né? E a gente pensar o preconceito dessas várias formas. Então, a desconstrução dos preconceitos tem sido nossas principais bandeiras, aliado a uma política pública. Nós vamos reapresentar esse projeto muito em breve, porque ele perdeu por um voto e a gente sabe que a gente precisa ainda construir muito mais. Ele tratava da qualificação, tratava também da capacitação
dos profissionais de saúde. Nós temos exemplo aí de como é que funciona em Mãe Luísa, a partir justamente da experiência de um dos jovens que é trans. Seria o executivo auxiliando nesse sentido. Nesse sentido, e capacitando seus gestores, se capacitando. Um outro item também seria o nome social, a garantia e a extensão do nome social, e também a bolsa, porque, veja bem, um estudante, para se manter na universidade, ele precisa do transporte. Um estudante, que seria um estudante trans, para participar do curso, ele precisaria de um aporte do Vale Transporte, né, do cartão, enfim. O que a gente está falando é das condições, não é uma bolsa como ficou sendo transformada, erotizada, sexualizada. Sim. Essa bolsa era um dos itens aliado a uma capacitação para a garantia de uma política pública, porque senão é falácia. Se você diz que você vai garantir uma política pública, mas você não dá condição para ela acontecer, então se aquela pessoa não chega naquele ponto, né, que é o objetivo, como é que ela vai chegar? Como é que vai chegar, o meio de chegar? Exatamente. Então a gente resolveu que vamos reapresentar, vamos continuar o debate. Na sequência, nós também subscrevemos um projeto do vereador Dixon Júnior, que é um projeto para que os casais homoafetivos possam acessar programas de habitação. Eu achei sensacional esse projeto. Maravilhoso, e foi sancionado. Esse foi aprovado. Na sequência, nós já fizemos um novo apelo à casa, fizemos um debate. Eu acho que é isso, não perder a capacidade de diálogo. Não dá para a gente, numa derrota, a gente achar que o debate está perdido. Não, a gente vai ter que reconstruir as forças, seguir na luta, seguir convencendo nossos colegas e a sociedade como um todo. E por isso, dia 28, nós resolvemos fazer essa homenagem. Porque a Câmara também nunca fez um momento de homenagens às pessoas LGBTs que são ativistas. Então, era a hora de reconhecer também, e de reconhecer nesse lugar o Bardalos, que é gerido ali por Lula Belmonte. Todo mundo sabe que Lula é o grande idealizador, organizador do Baile das Quengas, e é um tradicional baile, né, na nossa cidade, o Bloco das Quengas também. Então, quer dizer, nós sabemos a importância para a arte, para a cultura, mas também para a cidadania. E foi um momento lindo, com 28 homenageados e homenageadas das diversas áreas, pesquisadores, advogados, ativistas, homens trans, mulheres trans, uma diversidade realmente, né? E pessoas de movimentos como a Ayrton, que é do GAP, que fundou o GAP, como também nós tínhamos ali uma representante do GAMI. Então você tem os diversos movimentos, as diversas gerações, isso também foi muito bonito de se ver. Você tinha Jocelito, que é um militante histórico, Esdras, Eridelso, mas você tinha o Natan, que é um jovem trans. Então você tinha as várias gerações ali dizendo, estamos aqui, a professora Larice, lá do Serviço Social, que é das Amélias. Então você tinha uma diversidade de representações, e eu acho que isso é dar visibilidade ao povo. Com certeza. É garantir que aquela pauta seja visível para que ela exista e para que as pessoas sejam olhadas, né, nos olhos, e que elas recebam a cidadania que tem direito. Que sejam encaradas como pessoas que elas são, né? Como nós, né? Como todas as pessoas. Todo mundo, exatamente. Vereadora, me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida. A senhora trabalha muito nessa questão de defesa dos direitos, né, das minorias. Fica estigmatizada, porque há muito preconceito ainda em relação a isso. Fica aquela coisa de que aquela vereadora só trabalha nesse sentido, só tem isso, só se preocupa com isso. É isso mesmo? Como é que a senhora trabalha esse tipo de situação? Eu não tenho receio dos estigmas, eu acho que eles me fortalecem, são minha identidade. É isso mesmo, eu defendo minorias, defendo o pobre, defendo o negro, defendo pessoas com deficiência. E se eu estiver na Câmara para fazer outra coisa, não será eu, porque eu estarei negando a minha origem, estarei negando as comunidades que me elegeram, estarei negando as comunidades que me fizeram esse ser, né, militante. Eu iniciei minha militância na política, e outro dia me perguntaram, mas como é que, na igreja, por exemplo, me perguntaram como é que fica você que é da igreja. Eu disse, olha, que veio da igreja, eu disse, eu acho que a Câmara ela tem que ser um lugar para receber as diversidades. Quando eu digo eu não chego na Câmara só, eu chego com todas essas diversidades. Sim. A Câmara tem que respeitar todas as religiões, as igrejas de matriz africana. Com certeza. E se as pessoas que são cristãs seguissem ao pé da letra o que Jesus Cristo, por exemplo, pautava,
estariam defendendo os pobres, as lésbicas, os gays, os Exatamente. bissexuais, as pessoas que estão lá, né, à margem de tudo. Foi então, isso que Jesus pregou, né? Foi, exatamente. Então, quando a gente faz a opção, estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e vou para as áreas de risco. Vamos para as áreas de risco, porque direitos humanos é também olhar para as pessoas que estão vulneráveis em condições, né, subhumanas, com suas casas para cair, e a prefeitura precisa se responsabilizar, o Estado precisa se responsabilizar, o Poder Legislativo precisa se responsabilizar. Então, não tenho receio de assumir esse papel. Eu acho que as nossas pautas de identidade, elas também são estruturantes. Uma sociedade que não pensa estruturalmente para que um deficiente possa andar nessa cidade, para a cidade ser inclusiva de verdade, então não é uma cidade estruturante, né? Uma cidade não pode ter políticas homogêneas se a cidade é heterogênea, né? A gente precisa que as políticas elas encontrem o lugar de respeitar todo mundo, encontrem o lugar de perceber que são essas diferenças que vão causar a equidade, né? Que é pensar políticas de inclusão que vai causar a equidade. Então, acho que a gente tem que estar preparado para isso. Infelizmente, se vulgariza os termos, se vulgariza políticas, e eu acho que o meu papel também é de ser educativa, de dizer... Desfazer esse tipo de coisa, de pensamento, não é? Exatamente, desfazer esse pensamento, e mais que isso, de dizer o que é que você pensa sobre inclusão, né? Quando a gente diz a cidade não pode reproduzir preconceitos, e as pessoas dizem, mas eu não sou preconceituosa, então por que você não acolhe uma política que vai desconstruir o racismo, que vai desconstruir a homofobia, que vai desconstruir a LGBTfobia? É porque é muito fácil a gente falar, mas quando a gente é para aprovar uma política, não, mas veja bem esse segmento aqui, né? Então a gente não pode titubear. A gente tem que pensar firme. Mas também temos conseguido fazer um debate amplo. Por exemplo, apresentamos um projeto de agricultura urbana como alternativa. Há muito desemprego na nossa cidade. Há uma alimentação também que não é equilibrada, que não é saudável. Então, estamos pensando na segurança alimentar também. É um debate que para a gente é fundamental. Inclusive porque as pessoas que vivem à margem são as que comem pior, porque a renda é mais baixa, e a gente quer pensar como eu posso produzir no meu quintal. Os quintais podem ser produtivos, ainda pode gerar renda. Que legal, esse é o projeto. Esse é o projeto. Que legal. Em breve deve vir para o plenário da casa e a gente deve aprovar, porque a agricultura urbana pode ser, sim, né, um meio viável de alimentar as famílias, de ter uma escola que produza, mas que também receba o alimento saudável, e que as pessoas comercializem, principalmente a juventude. Infelizmente, os números de homicídios entre a juventude negra da periferia tem sido ainda enorme. E isso é resultado não só de uma política, mas de várias. Então, a gente tem que pensar o todo, a gente tem que pensar como faz essa inclusão em todas as esferas. E a gente tem pensado sobre isso, apresentamos também um projeto para que exista um fundo para as áreas de risco. Sabemos que os fundos são autorizativos, então a ideia é que a Câmara faça esse processo autorizativo para que a Prefeitura acolha isso, porque nós não queremos ser apenas denuncistas. Estamos denunciando que tem áreas de risco e que as famílias estão ali, mas estamos apresentando para a Prefeitura também, olha, se tiver um fundo, quando tiver tragédia, já vai ter recurso ali. Oferecendo uma opção para resolver. Oferecendo uma opção também. Quais são as áreas de risco hoje aqui em Natal? Olha, tem vários grupos da universidade que têm se dedicado a isso, o Multiron da UFRN, o grupo do Georrisco, o NUPED. E assim, tem áreas de classificação de segurança, porque muitas áreas possuem risco, alguns com risco mais elevado, outros com risco menor. Então é importante saber disso. Mas nós fizemos um primeiro estudo e uma primeira intervenção no Jacó, na comunidade Jacó, entendendo que ali tem área que pode ser reestruturada e que pode ser revitalizada, porque as famílias já vivem ali a vida inteira. Não dá para remover as pessoas dos lugares que são suas identidades, suas raízes. Suas raízes. A Rua Santa Luzia, no Igapó, por exemplo, não era uma área de risco, mas com um trabalho de saneamento, enfim, que não terminou a tempo, e aí acabou alagando a forma também como o serviço foi feito, as casas foram sendo destruídas, danificadas, virou uma área de risco. Então a gente também chama atenção para isso. Como um projeto, ele pode ser monitorado para não virar, né, risco. E outras comunidades, Jardim Primavera, que tem uma lagoa ali, que quando enche,
A gente também já Alaga. fez uma intervenção, já solicitou da prefeitura e em alguma medida foi atendido parcialmente. A gente continua lutando para que essas comunidades, essas ruas e esses lugares próximos às lagoas possam ser mais cuidados, possam sim, para que as pessoas vivam bem. Né? A gente está vivendo aí. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, viver bem. Vereadora, eu queria saber como é que é uma vereadora com o seu estilo, né? Como é que está pensando o plano diretor de Natal, né? Que vai entrar em pauta na Câmara, pelo menos é a expectativa, né? Que se entre em pauta na Câmara este ano ainda. Eu gostaria de saber como é que a senhora pensa, né? As mudanças, o que pode acontecer para mudar, para melhorar a situação do plano diretor de Natal. Excelente pergunta. Eu acho que o plano diretor, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser uma pérola, porque vai gerar as regras para organizar a nossa sociedade. E numa audiência pública, a promotora Gilca disse que tem áreas que precisavam ser regulamentadas. Então, eu passei a questionar as palavras de ordem que a prefeitura usou no primeiro dia, a mensagem que veio à Câmara falando em verticalização, falando em modernização. Eu não sou contra a modernização. Eu só acho que a palavra modernizar não pode estar na frente da palavra regulamentar. Eu acho que a palavra modernizar não pode estar na frente do equilíbrio e da inclusão social. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, como foi dito, o plano diretor de Natal é um dos planos mais avançados. Ele está em prática, temos que monitorar isso. O que falta? Quais são as áreas que precisam ser regulamentadas para a gente não criar uma coisa nova que, ao invés de promover avanços, vá promover retrocesso na vida das pessoas. Hoje a gente está vivendo aí uma cidade com a mobilidade muito reduzida, com transporte altamente caro. E aí a gente fez um debate na Câmara, foi uma audiência inclusive provocada pelo vereador Sueldo, e eu acompanhei, que as pessoas denunciaram que a plenária do plano diretor lá na Zona Norte, a plenária só tinha 8 pessoas. E a prefeitura explicou que mobilizou, e eu acredito, mobilizou. A forma de mobilizar de cada região é diferente. A região norte é uma região grande. Não é possível uma pessoa sair de um bairro para outro facilmente. Às vezes, dentro da Zona Norte, para você chegar, você tem que pegar Quem 2 precisa de transporte público. Ou seja, você precisa de ter muitas plenárias em determinadas regiões para garantir participação, para ouvir de fato. Eu acho que a gente só pode propor se a gente conseguir ouvir melhor a sociedade. Por isso que agora, na votação da LDO, a gente propôs que para o PPA aconteça plenárias com proporcionalidade. Que regiões como a região norte, que tem mais de 300 mil habitantes, tenham muito mais plenárias do que outras regiões. O PPA é o plano plurianual. Isso. E nós já nos antecipamos nesse debate aqui, votando essa alteração na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para quando chegar no plano, a gente ter aí mais espaço de participação. Uma participação maior da população na discussão. Exatamente. Muito interessante. Isso aí, a senhora já fez a proposta? Já aprovamos. Já foi aprovada? Já foi aprovada. Aprovamos essa semana, antes da Câmara entrar de recesso parlamentar. Então, quer dizer que já vai haver, então, essa participação já vai haver maior. Essa participação maior. Muito bom, muito bom. Que a gente tem que estar vigilante. É verdade. Pessoal, conversei com a vereadora Divaneide Basílio. Muitíssimo obrigada pela sua presença e já fica o convite aí para um retorno para a gente falar depois sobre outros assuntos. Eu que agradeço aos ouvintes e aos telespectadores. Verdade. E parabéns também pelo seu trabalho aqui na rádio. Obrigada, vereadora. Muito obrigada.